Vamos falar agora sobre algumas razões bem importantes, certo? E nós vamos verificar a ideia de escala e vazão, que são duas ideias sempre presentes na sua prova do Enem. Nota comigo, ó. Escalas importantes, ó, razões importantes, vamos iniciar falando em escala. Escala é a razão entre a unidade representada no desenho, que a gente vai chamar de antecedente, e a medida, né, real, que é a consequente. Medidas na mesma unidade de comprimento, pessoal. Está atento a isso? Por que, que a gente tem que estar atento a isso? Porque às vezes as questões relacionam a escala com área e volume. E o aluno acha que a razão entre duas áreas ou entre dois volumes vai dar o valor da escala. Não dá. Uma escala ela é uma relação entre grandezas de mesma unidade de comprimento. Se eu estou comparando, por exemplo, centímetro com centímetro, quilômetro com quilômetro, se eu tiver essas unidades, uma medida numa unidade e outra noutra, eu tenho que levar para a mesma unidade. Ela é uma relação entre mesmo tipo de grandeza, eu não posso relacionar comprimento com área. São coisas diferentes, então essa relação não existe. E ela é uma relação de natureza linear, ou seja, toda escala é uma divisão entre unidade de comprimento e unidade de comprimento. Vamos lá. E aí nós temos o seguinte, nós temos alguns tipos de escala. Quando a razão entre o valor no desenho e o valor real dá 1, a escala é dita natural, o objeto representado está do tamanho de como ele é realmente. Quando essa divisão entre o tamanho do desenho e o tamanho real dá menor que 1, você tem uma escala de redução, que é o que mais geralmente acontece com aquelas maquetes onde você apresenta um condomínio, né, uma casa, um ambiente de lazer, certo? Você apresenta maquetes de redução nos shoppings, né? E a maquete de ampliação é aquela quando a razão entre o valor do desenho e o valor real está maior que 1. Às vezes você quer representar uma célula, aí o que você faz? Você faz uma maquete grande para as pessoas visualizarem as partes dela, tá bom? Então, a relação de escala é feita entre medidas entre medidas de comprimento. Isso aqui é reforçando o fato de que toda escala, pessoal, ela vai relacionar medidas de comprimento. Contudo, aí é importante você saber o seguinte, contudo, a gente consegue estabelecer relações entre áreas. Mas entenda, você estabelece relações. Não estamos dizendo aqui que uma razão entre áreas ela vai te dar a escala. Ela não te dá isso, tá certo? Seja deu o comprimento de uma figura, de uma área, né, e desão o comprimento homólogo na mesma posição em uma figura cuja área real é a R, né? E aqui nós temos que a escala é elevada ao quadrado. Observa, quando eu dividir áreas, área é unidade de metro quadrado, o comprimento é unidade, tamanho, né, a largura, a altura, vão ser unidades de comprimento. Então, quando eu divido área por área, eu estou dividindo metro quadrado por metro quadrado. Para eu relacionar com a escala é comprimento, é metro por metro, é comprimento por comprimento. Então, eu tenho que elevar ao quadrado. E essa é a ideia que você tem que ter em mente. Ó. Numa escala, eu divido, por exemplo, a altura do objeto, da maquete lá, pela altura real do objeto. Aí eu tenho, por exemplo, a área do objeto, que eu vou chamar de área área da maquete, vou colocar assim, ó, MAC. Área da maquete e tenho a área real. Eu vou chamar de área real. Certo? Observa, toda área ela é medida em unidade quadrática de comprimento, metro quadrado. Só que a altura é unidade de comprimento. Para que essa relação esteja correta, eu tenho que elevar essa aqui ao quadrado. Por quê? Porque a altura vezes a altura, eu vou ter uma unidade de comprimento vezes uma unidade de comprimento, que vai ficar unidade de comprimento ao quadrado, pessoal. É por isso que a gente tem o seguinte, ó, que o Dzinho, o comprimento lá, a medida da maquete sobre a real elevado ao quadrado, vai te dar a relação entre a área da maquete, ou a reduzida, e a real. E aqui a gente já pode até expandir essa ideia. Ó. Eu posso utilizar a mesma relação para comparar, por exemplo, volumes. Suponha que eu tenha a altura do objeto e a altura real. E eu quero relacionar essas medidas com o volume da maquete, né? E o volume real. Se você quiser estabelecer essa relação, o que acontece? Volume é unidade cúbica, então eu tenho que elevar ao cubo. Lembra, isso aqui ó, não é a escala não. Isso aqui é o valor da escala elevado ao cubo. Por quê? Porque a relação linear está elevada ao cubo. A razão entre áreas não é a escala. Isso aqui é a escala elevada ao quadrado. Por quê? Porque a razão entre as medidas lineares estão elevadas ao quadrado. Vamos agora fazer alguns exercícios e verificar. Quando a gente chegar nas questões do Enem, vocês vão ver que
Os caras trabalham justamente isso, eles tentam confundir o aluno nessa percepção dessa relação. Então, a gente vai treinar bastante, vai ficar bem claro e fácil de resolver os problemas.